Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Senhores, pra gente fechar então aí a participação de vocês e fechar o nosso programa, última pauta separada é Mário Rui, porque trouxe a informação hoje mais cedo, confirmando por aqui que o São Paulo avançou nas conversas por Mário Rui, lateral esquerdo do Napoli, ele que é um atleta que está sem espaço lá no clube italiano e está negociando junto com o seu empresário uma liberação gratuita, uma rescisão contratual com o Napoli para vir de graça para o São Paulo, de graça, né, vai ter que assinar ali com luvas e salários, e aí a tratativa seria para um contrato até o final de 2026. Mário Rui, então, é um jogador que tem conversas já caminhando. Não tá para fechar, não tá fechado por detalhes, mas estão caminhando bem as conversas entre São Paulo e o lateral esquerdo Mário Rui. E aí eu quero ouvir primeiro o Chacon dessa possibilidade, porque é um nome que passou pela seleção de Portugal, tá aí há 7 anos no Napoli, salvo engano. É um jogador que tem uma certa experiência, tem uma bagagem, 33 anos. A sua análise quanto a essa possível contratação, Chacon? É um jogador para contribuir tecnicamente e também com experiência, né? Tá na equipe da Napoli já tem um bom tempo, rodou bastante pelo futebol italiano, né? Formado aí nas categorias de base do Benfica, onde ele se profissionalizou, passou pelo Sporting também na base. Cara, é um jogador que, assim, eu confesso que o campeonato italiano eu acompanhei pouco na última temporada, então eu estaria mentindo se falasse com muita precisão, mas que eu lembro que ele teve um momento melhor já tem um tempo, né? Que ele chegou a ser, inclusive, convocado para a seleção, se eu não me engano, ali um pouco antes da pandemia, ali no começo do ciclo 2019, 2018, aquele início de ciclo para a Copa do Mundo de 2018, que ele esteve convocado também, ele foi convocado para a Copa do Mundo, mas acabou não jogando, era reserva, mas participou ali do início do ciclo para 22, mas que acabou perdendo espaço, obviamente, isso faz parte, às vezes não tem esse espaço mesmo, a vida é assim, mas eu acho que é um jogador, cara, um nome que eu não estava esperando, digamos assim, mas que eu vi muito pouco da temporada passada para ver se eu gosto dele. Mas assim, também é um outro ponto, né? Jogador europeu, né, que joga em grande time da Europa, em alto nível, né? Aqui no Brasil costuma sobrar. Não é uma regra, né? Tem suas exceções. Mas eu acho que pode ser uma escolha inteligente e se for a chegada apenas com as luvas, acho que se torna um pouco mais viável. Sempre que a gente fala de contratação, eu falo aqui, tudo depende do valor que vai ser pago. Boa, Fernando Camargo, quero te ouvir sobre Mário Rui, possível contratação do São Paulo para lateral esquerda. De duas uma, Fernandão, mas assim, acho que já tem uma vantagem caso feche, que é ter uma opção no elenco, porque entre não ter uma opção no elenco e ter uma opção que a torcida questiona, você tem que ter alguém para colocar em campo. Hoje o São Paulo tem apenas o Wellington e tem o Patrick machucado e o Wellington já negociado para o final do ano. Mário Rui, para você, chega e farda, Fernandão? Chega e farda, Gabi, porque ficou nessa situação de Alexandre durante 2 meses, iludindo o torcedor principalmente, né? Mais do que expectativa, foi ilusão a torcedor, que esperava um jogador com experiência de Europa, camisa de seleção brasileira, Copa do Mundo, grandes clubes, e que em nenhum momento realmente esteve ali para vestir a camisa do São Paulo. Brincou muito mais com a torcida junto com o seu irmão do que qualquer outra coisa. Cara, é oportunidade de mercado. Mário Rui é oportunidade de mercado. Chega, tem que jogar, porque não tem outro jogador no elenco. Não tem. Perdeu o Patrick, tem que improvisar toda hora, o lateral esquerdo titular já está negociado. Contratou, chega, vê se está em condição física e manda para o jogo. É o que tem que ser feito. Às vezes costuma dar certo. O Palmeiras apostou 2 vezes em 2 laterais uruguaios, e esses laterais conquistaram títulos de Libertadores e jogam com a seleção. Quem sabe ele não chegue numa boa para o São Paulo também. Não tem opção. Contratou, tem que chegar a jogar.
Exatamente. Quero ouvir o Renan, então, para fechar sobre esse assunto, esse jogador. Mário Rui, Renan, 33 anos. Você que é um cara que acompanha mais futebol europeu, tem alguma referência para passar pra gente desse atleta, Renan? Gosto muito do Mário Rui. Ótimo jogador. Chegaria, como você diz, Gabriel, para fardar. A preocupação é que nós estamos num momento da temporada e ele em outro completamente diferente. De férias, pré-temporada, e não está sendo utilizado, né? E, incrivelmente, porque eu não entendi porque ele não está sendo utilizado no Napoli. Qual que é o problema lá? Porque eu gosto muito do Mário Rui. Sempre que o vi jogar, ele foi muito bem. Eu acho que seria, esquecendo as questões financeiras, que daí já... A lateral esquerda está numa situação que o que vier está... Né? E aí esquece um pouco também a condição financeira. Eu gostaria muito de vê-lo com a camisa de São Paulo. Acho que seria uma excelente contratação, mas repito, ele está em outra fase, né? Eu não sei se ele já chegaria para ser titular, porque exemplo, o Marcos Antônio. Aí chegou, a explicação do Zubeldia foi exatamente essa, né? Que ele estava treinando com personal e que estava sem ritmo de jogo e tal. Então, não sei como que seria essa situação, mas eu gosto muito, seria ótima opção aí. E pensando também no futuro, né? Já para o ano que vem. Você planejando as posições para o ano que vem. Se ele viesse agora, não viria só até o fim do ano. Então, você já planejaria. Já temos 2 laterais, o Mário Rui e o Patrick, né? E aí mais uma outra possibilidade que traria, quem sabe, da base para compor o elenco, isso e aquilo. Então, óbvio, e também pensando no planejamento do ano que vem. Mas o Marcos Antônio, ele não era muito utilizado como titular, né, na Lazio. Ele não era tão utilizado quanto o Mário Rui foi, né, nessa... Na verdade, o Marcos Antônio, ele estava no PAOK, na Grécia. Não, sim. O que eu digo assim... E pouquíssimo utilizado. É isso, ele não era utilizado na Lazio, no PAOK. O Mário Rui não, o Mário Rui jogava sempre, pelo menos até a última temporada, era titular sempre. Eu tô olhando isso aqui... que eu tô estranhando essa situação. Não, que nem, como eu disse, eu de fato, eu não acompanhei tanto a temporada da Itália, essa última temporada que passou. Eu tô vendo que ele terminou a temporada machucado com um problema no joelho, né? Ele teve 2 lesões na temporada passada, uma lesão na coxa e esse problema no joelho que não chegou a ser uma lesão, pelo que eu tô vendo aqui. Mas é um cara que pelo menos está mais ativo, está mais frequentemente sendo utilizado. Talvez ele chegasse mais inteirão fisicamente do que o Marcos Antônio. Eu acho que é um jogador que chega já em boas condições de jogo, né? Ele é um cara que não vinha atuando de fato, mas vem de uma temporada realmente que foi grande, pelo Napoli. Fez poucos jogos, tem um histórico de lesão que pode ser complicado, mas é um jogador que eu acho interessante. Eu acho interessante e importante São Paulo contratá-lo o quanto antes, né? Com assertividade, porque precisa ter opções, precisa ter gente, material humano mesmo, pessoas para compor esse elenco aí, para conseguir ajudar o São Paulo, visto que tem só o Wellington e só o Patrick. Tá aí, esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora!